Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa congregação Euto Castro, obreiros da nossa classe Abraão, e também pela vida do nosso superintendente presbítero Tomás e do nosso pastor Ovani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que Deus esteja guardando cada irmão, cada familiar, debaixo do seu poder. Eu estou gravando esse vídeo que eu vou postar na quarta-feira com antecedência, porque sei que eu não vou ter condições de gravar. Nós estamos aqui para a leitura do nosso devocional, que é orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no Salmo 105, do 19 ao 22, que eu vou ler para os irmãos. Eu vou ler a partir do 17, que diz assim: Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, ao seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instituir os seus anciãos. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 13, que tem por título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. A última lição desse trimestre. Se você não adquiriu a sua revista nesse trimestre, se você não acompanhou conosco aqui, quer seja pelos vídeos, pelos textos que eu coloco, você perdeu muita coisa, meu irmão. Muito alimento bom nesse trimestre. E no próximo trimestre nós estaremos também estudando mais uma lição abençoada, falando dos profetas, com foco nos profetas menores. Nós já fizemos alguns devocionais essa semana e já falamos também bastante coisa, né, acerca dessa última lição. É uma lição de desfecho, né? A história de José está caminhando para o final e também o livro de Gênesis está caminhando para o final. O comentarista, ele encerra o trimestre nos mostrando que vale a pena viver os planos de Deus. Por isso que tem por esse título, As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. Eu queria ler para os irmãos o texto que está em Gênesis 41, a partir do verso 14. Nós estamos fazendo essa leitura correlacionada com a da leitura complementar para nós associarmos, né, qual é o aprofundamento que está sendo proposto pela leitura complementar, que diz assim: Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Que coisa maravilhosa, aleluia. Eu sou apaixonado por essa passagem em que Faraó manda chamar José na prisão. Porque nós vimos no último devocional que José estava esquecido na prisão, né? E um servo de Faraó, um copeiro, diante daquela multidão de conselho, né? Ele vai levantar o dedinho dele e vai falar: olha, ninguém pode te ajudar, mas eu conheço um jovem hebreu que está esquecido na prisão e ele revela sonho, ou ele interpreta sonhos. Aleluia. Então, esse texto que fala que José se barbeou, que José se vestiu para entrar na presença de Faraó, soa para mim
como se José tivesse a convicção de que tudo que ele havia passado até aquele momento era para ser realizado ali. Então ele se prepara como se já tivesse sabendo de tudo que iria acontecer. E isso fica mais evidente na resposta que ele dá para Faraó. Primeiro, ele não traz a glória para ele manda a glória para Deus. E segundo, ele dá a convicção de que tudo aquilo que está acontecendo é propósito de Deus. Ele diz: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Que palavra maravilhosa. Então, no texto que nós lemos, o Salmo 105 vai falar da fidelidade de Deus para com o seu povo. Então, ele cita vários exemplos nesse período patriarcal. Nós já fizemos outros devocionais em cima do Salmo 105, mas a ênfase agora não está mais em Abraão, não está em Jacó, mas está em José, né? Então o Salmo ele está tratando da fidelidade do poder de Deus para fazer cumprir tudo, absolutamente tudo, conforme a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui que no verso 19: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então, há um tempo que toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir. O Senhor Jesus falou que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É formidável esse ensinamento de Cristo, porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Então, de toda a criação do Senhor, Deus cria os céus e a terra. Ou seja, todas as criações subsequentes tiveram que conviver com o céu e com a terra. Todo ser humano que passou por esta terra, ao olhar para o alto, contemplou o céu. Ao olhar para baixo, contemplou a firmeza da terra. E desde então, todo ser vivente tem convivido com o céu e com a terra. Mas a palavra de Jesus diz que os céus e a terra também passarão. Mas sabe, há algo que não passará, que é o cumprimento de toda palavra de Deus. De tudo que nós estudamos ao longo desse trimestre, nós precisamos encerrar esse trimestre com esse ensinamento sobre a vida de José. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Haverá um tempo que Deus julgará as nações. Haverá um tempo que toda a humanidade se apresentará diante do justo juiz. E lá, aquele que confessou a Cristo terá lugar nas mansões celestiais, um local que já está preparado. Mas aquele que escarneceu do nome do Senhor, esse deverá prestar conta e terá que viver o juízo do Altíssimo. Tem um texto que Deus tem falado muito comigo no livro do Gênesis, no capítulo 7, 8, né? Tá no capítulo 7, mas que quando é chegado o tempo de vir o juízo de Deus sobre a terra, na época de Noé, Noé entra na arca com a sua família. A porta da arca fica aberta, até que Deus a fecha. Quem fecha a porta da arca é o Senhor. Sabe o que é isso? É o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Da mesma maneira que a palavra de Deus se cumpriu com Noé, quando Deus manda a chuva e o dilúvio. Da mesma maneira que a palavra de Deus se cumpriu com José, quando ele tira José da prisão e dá cumprimento aos sonhos que ele havia revelado quando José ainda tinha 17 anos. Deus cumprirá a sua poderosa palavra. Então, que você possa se firmar nesta palavra, irmãos.
que ela é alimento para a nossa alma, é ela que nos mantém de pé, e ela se cumprirá, no nome de Jesus. Que esta palavra seja alegria para o seu dia, no dia de hoje, ela traga vida, ela fortaleça a sua fé, e que Deus te dê uma quarta-feira abençoada, no nome de Jesus. Fique com Deus.